pessoal, hoje vamos mostrar para vocês como que eu resolvi, aqui com o projeto, este canto que temos aqui. Aqui temos um canto, aqui vai ter um painel com a negativa e aqui temos uma porta e temos um canto aqui aproveitado. Como esse canto teve que ser feito em ângulo por conta do espaço para entrar no closet, temos um baita roupeiro aqui também, que vai ficar para a parte de dentro, onde vai ser o closet. Aí esse canto ia ser só um painel fechando, para deixarmos o acesso aqui, que é aqui o acesso para poder entrar no closet. Como que eu resolvi essa parte aqui? Temos o projeto aqui. Ó, esse canto ia ficar um canto morto. Esse canto aqui, a gente resolveu botar uma porta e fazer um acesso aqui para poder guardar o que o cliente quiser guardar aqui dentro dessa parte, para não ficar um espaço vazio, oco aqui, sem aproveitamento. Então, a gente faz para aproveitar todo o canto possível, o espaço máximo possível de um móvel. Então, para fazer a fixação desta peça, primeiro, passando bastante cola, passei cola PUR, bastante cola. E no detalhe, pessoal, tenho uma ajudante que vai me ajudar a segurar a régua que eu vou fixar nesta madeira ali, ó. Essa madeira ela foi cortada em 45 graus. Passei bastante cola PUR, bem passada. Agora a minha auxiliar vai entrar com as mãozinhas dela para me ajudar, segurar a peça, enquanto eu vou fazer a fixação da mesma peça ali, ó, com a pinadeira a ar. Esse pinador eu estou usando o pino F30, que é 3 centímetros o tamanho do pino. Então a gente tem que acertar bem primeiro, deixar bem alinhadinha a peça e vou dando ali os pontos com o pinador, ó. Aquele ajuste para deixar a peça bem alinhadinha, bem fixa, para depois poder fazer a fitagem, passar a fita de borda naquele topo que está ficando ali, ó. E assim vou fazendo toda a fixação por toda a extensão da peça, um pino atrás do outro, vou colocando os pinos, vou sempre conferindo, ver se estão ficando, ver se os pinos não estão saindo. Essa régua que está ali, pessoal, que eu estou fixando, é para fazer um ângulo de 90 graus, para a hora que eu for montar no restante da caixa que está em cima da mesa ali, ó, eu tenha um ângulo de 90 graus para que eu possa botar a dobradiça da porta. Vai ter uma dobradiça de porta, vai ter uma porta nesse canto. Esse canto é um aproveitamento que a gente, com o arquiteto, resolveu fazer para ter um aproveitamento daquele espaço, não deixar um espaço perdido ali. Na marcenaria, quando a gente planeja, é assim, né, pessoal? A gente tem que ter todos os espaços possíveis, se a gente puder aproveitar, quando a gente produz um móvel na marcenaria, a gente puder aproveitar todos os cantinhos, a gente vai aproveitando para não deixar espaços perdidos. Agora minha ajudante sai e me deixa sozinho, porque aí ela já cumpriu a função dela no momento de estar segurando a peça para mim. E eu fiz a fixação, pessoal, na face, nessa parte branca, em toda a extensão da peça, e depois vim fazendo por cima também. Aonde tem nessa face esses pinos, vai encostar depois um painel. E vai aparecer só esse topo ali, ó, onde vai ter a fixação nessa régua das dobradiças da porta. Por isso que tem essa régua, que eu fiz essa régua aqui, para fazer um ângulo de 90 graus e não precisar botar dobradiça de ângulo. Agora a peça pronta, vou dar uma limpadinha ali no excesso da cola, para poder fazer a fixação da peça no restante da caixa.
Peça pronta, vou dar uma conferida em toda a extensão, retiro ela lá e coloco ela no lugar dela. Agora eu vou fazer a fixação da peça com os parafusos. Vejo se está bem alinhado, se está o ângulo de 90 graus bem certo ali para poder fixar a dobradiça, e vou fazer a fixação, furar e aparafusar a peça, terminando de montar essa parte da caixa. Essas peças em ângulo, pessoal, não é difícil de fazer. O bom quando a gente consegue pegar a peça em ângulo que é 90 graus, porque daí é mais fácil de fazer, né? Quando tem um ângulo diferente, mais de 90, mais de 45, no caso, aí fica mais difícil da gente conseguir fazer. Quando é menos de 45 até 45, é tranquilo para a gente poder fazer. Faço a fixação de um lado, vejo se está certo. Ó, peguei o esquadro para poder fazer um risco para poder fixar aquela régua na base e no teto da caixaria também, para depois, na hora que a dobradiça, a porta for abrir com a dobradiça, não ficar forçando, né, a régua, não ficar mexendo ela, porque ela também vai estar parafusada sobre a estrutura superior e inferior da caixaria. Já vou fazer a marcação do outro lado também, aí depois eu só venho fazendo a furação e a fixação dos parafusos. Marcação feita, pego as ferramentas e só faço a furação para parafusar e deixar a parte da caixa montada. Eu fiz essa montagem primeiro, antes de fitar os topos, para mim poder acertar os cantinhos nas emendas do caixote, para mim poder passar uma lixa, acertar bem a emenda, deixar bem lisinha, né, sem aqueles degraus, para a hora que depois eu desmonto ele, faço a fitação e o fechamento da fita de borda fica perfeito. Não fica aquelas marcas da peça torta, fica bem alinhadinho, para a fita ficar lisa. Peça montada, dou aquela conferida, ó, só dando um ajustezinho ali para alinhar bem. Porque quem monta a caixa, o pessoal sabe que às vezes quando coloca um ou dois parafusos sem cola, se der uma batidinha na madeira, a gente consegue fazer ela ceder um pouquinho, porque às vezes a mesa ou tem alguma sujeirinha, algum farelinho que ficou ali. A peça pronta, só fazer aquela limpezinha na mão, porque a cola PUR deixa, se a gente encostar nela, deixa a mão melando. Uma dançadinha, para garantir que o trabalho está pronto. E é isso aí, pessoal. Essa foi a montagem dessa caixa. Mais um ajustezinho. Aí a gente precisa pegar o martelinho para fazer aquele ajuste, que às vezes a mão dói. Só conferir para ver se a peça está toda alinhada perfeitamente. E vou pegar a lixa para fazer esse ajustezinho que precisa ser feito nos topos, para poder, a hora que a gente fazer a fitação depois, ficar bem certo ali o acabamento da fita de borda, não ficar degrau, ficar a emenda bem retinha, bem lisa. Pessoal, ó, como eu fiz, né, aqui foi um ângulo de 45 graus, nessa parte aqui, esse ângulo aqui é um ângulo de 45. Essa madeira aqui, ó, foi cortada em 45 graus também, agora vai ser dado acabamento com fita de borda. Aqui, essa madeira daqui, eu cortei ela em 45 e essa é uma régua cortada em ângulo de 90 graus no esquadro certo. Eu fiz a fixação dela colando, botei cola e botei esses pinos aqui para fazer a fixação. Aqui o painel que vai ter aqui na lateral vai cobrir essa parte branca e esse topo vai ser feito
a fitação com a fita do material de cor que é o MDF que vai ser usado aqui, que é o Pérola Urbana. Aqui, porque tem essa régua de aqui fazendo um ângulo de 90 graus, que é por causa da dobradiça. Se eu deixo 45 aqui e eu coloco em ângulo, eu tenho que procurar uma dobradiça que vai atender essa abertura e o fechamento para a porta fechar. Então, o mais fácil para mim foi fixar essa régua nesta peça aqui e fazer esse espaço aqui, ó, essa régua aqui, em um ângulo de 90 graus em relação essa parte de baixo e essa parte aqui, para poder fazer a fixação das dobradiças para sustentar a porta. E no vídeo de hoje, pessoal, estou mostrando para vocês a estrutura, né, interna deste projeto que a gente está executando aqui na fábrica. Este é o projeto, esta é a parte do lado que fica para o lado de fora e esta parte aqui, ó, é a parte interna de dentro do closet. Esta fica para dentro do quarto e essa fica para dentro da parte do closet, que é a parte de cá. E no próximo vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês o porquê desse afastamento que temos aqui e também como que ficou a parte externa, né, as portas acabadas e essa parte do painel colocado no lugar. Até o próximo vídeo. Segue, comente, compartilhe e seguimos juntos.